Um horário que é meio ruinzinho pra gente, pra quem vai pro jogo, né, tem que acordar bem cedo até. Campeão da 20ª rodada. Campeão da 20ª rodada. Cara, de acordo você é com o vídeo muito que o LF amargo, mandou mano. hoje. É muito LF amargo. mandou hoje o vídeo no resenha, né? Pra quem não tá no resenha, Maurício vai jogar aí o link no nosso chat. Entrem. Ou então tá na descrição ainda, né? Porque a gente teve alguns problemas com Não tá na alguns descrição. bots, né? Não tá na descrição. Não tá mais? Então o Maurício vai jogar pra gente aqui no chat. Pra você que não tá no grupo e quer fazer parte, porque lá rola resenha sobre futebol, a todo momento chega notícia do Twitter e tal, o que a gente acha melhor, seleção de 70, seleção de 62, e Manchester City, e Brasil, zoação e meme. Então, caso você queira fazer parte, tá aí o link na descrição. Na descrição não, no chat. Então você clica e vem com a gente, beleza? Já tá na tela aí. Medel dando um abraço no Serginho, bem forte, né? Dá pra ver pela cara dele. E, rapaziada, 1-0 Vasco, jogo muito difícil. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo. Começa você, pô. Eu ia falar, não. A gente quer que você comece, pô. Pô, tem certeza? Quer ser o último? Claro, mas você quer que eu seja o primeiro? Eu senti que você quer ser o último. Não, deixa ele. Não, se quiser ser o primeiro. Eu acho que você tem alguma coisa pra falar. Eu vou começar. Deixa ele puxar com chave de ouro. Cara, eu pensei que tinha travado, mano. O Vasco vence um jogo importantíssimo pra começar bem o retorno. Como começou o Brasileirão, né? Começou vencendo o Galo lá em Minas, agora vence o Galo aqui no Maracanã. Um jogo onde o Vasco pressionou bastante, não deixou o Atlético Mineiro jogar em muitos momentos. Eu achei que o Vasco foi melhor na partida com o Atlético Mineiro. A evolução de Ramon Dias vai sendo gradual a cada partida. A gente percebe que o Vasco joga bem demais agora, compete. Claro que tem muitas coisas ainda a melhorar. Tem certos jogadores ali tecnicamente que estão abaixo ainda do nível que a torcida do Vasco gostaria, que a gente gostaria de ver. Como na hora de tomar decisões, alguns erros bobos. O Vasco poderia ter até vencido por mais gols ontem, na minha opinião. Teve diversas chances de matar a partida, teve bola no travessão, duas inclusive, teve aquela do Veguete de cabeça, teve aquela outra do Paulinho Paula cobrando uma falta. Cara, o Vasco muito bem na partida. Destacar também a atuação do Lucas Piton ali pelo lado esquerdo, cruza, como o Vini diz, que ele só cruza a bola pra área. E ontem ele tava acertando tudo, irmão. Mas eu queria deixar também um recado aqui pra ele, que, pô, dá uma inovada de vez em quando. Faz uma jogadinha diferenciada, tenta uma tabela, ameaça que vai cruzar, leva pra dentro. Eu falei isso com o Vini ontem, a gente viu o jogo no trabalho. Que sai às vezes desmonta uma defesa, irmão. Todo mundo já espera que o cara vai cruzar, dá um passe rasteiro. Porque ele só faz isso, cara. Fez uma boa partida, mas ele pega a bola e cruza, E cruza bem. Ele cruza bem a bola pra dentro da área ali. Acha o Veguete, que, cara, com todo respeito, o Veguete doutrinou a grande área ontem na partida. Diferenciado demais, muito experiente. Venceu todos os duelos ali. Se não me engano, foi o Gemerson que tava na cola dele ali. Foi o Gemerson. Venceu todos os duelos, consegue uma boa cabeçada. O Everson, na minha opinião, falha, solta a bola ali pra dentro da área. O Serginho, o Calvo, vai lá e faz o gol, abre o placar no Maracanã. A torcida do Vasco vai à loucura. Serginho Kosovo, né? Serginho Kosovo, cara, a gente falou desse cara aqui. Eu lembro que o Vini ficou, pô, quem é Serginho? Não sei o quê. Quem é Paulinho? Paula. E os caras estão jogando muito bem, irmão. Muito bem mesmo. Mas eu lembro que você defendeu ele aqui, porque a gente falou do Paulinho e dele você falou, não, o Paulinho tudo bem, mas Kosovo é melhor. Eu lembro que você falou verdade, Def, eu lembro disso aí. Você falou, pô, prefiro Kosovo e tal. Prefiro Kosovo, prefiro Serginho Kosovo. Mas segue. Caraca, cara. O Vasco joga bem, tem chances pra decidir. No finalzinho da partida ali, o Galo tenta pressionar, mas Léo Jardim, irmão, garantiu os 3 pontos aí do Vasco, fechou o gol. Nota de repúdio aí também pro gramado do Maracanã. Lamentável, com certeza vocês vão falar mais disso aí pra frente, a gente vai debater sobre esse assunto. E ressaltar também a liderança de Medel, irmão. O cara mudou o ambiente ali do Vasco, a mentalidade dos jogadores, estão seguindo ele, é raça o tempo todo, vontade até o final. Pô, tem uma bola do Peck ali no finalzinho da partida que ele vai levando pra ponta, ele briga até o final, consegue a posse de bola pro Vasco ainda. Isso é muito importante, isso mostra que o time não se deixou se levar, não tá abatido e tá brigando ainda para se manter na Série A. Então, Arthur, queria saber de você sobre esse jogo do Vascão. Volta a vencer, dá aquela respirada. E aí?
Cara, então, a gente já vem falando isso aqui há algum tempo, acho que principalmente desde a partida contra o Bragantino, até antes, não me lembro. Mas eu lembro que na partida contra o Bragantino rolou muito esse papo aqui, que é o seguinte: cara, o Vasco pode cair. Pode ser que o Vasco caia, porque o primeiro turno foi muito ruim. Mas o time tá evoluindo. O time agora, pelo menos, tem um padrão de jogo. O time tem um sistema. O time sabe o que tá fazendo e por que tá fazendo aquilo. O time não é mais um bando em campo. Não é mais um catado que entra em campo sem saber o que fazer e beleza, vamos ver no que dá. Porque era isso que o time era com o Barbieri. O Barbieri tinha um elenco e colocava os caras em campo. Agora o Ramon Dias tem realmente um time. O Vasco tem uma identidade com o Ramon Dias. E o Vasco sabe, sobretudo, aonde quer chegar. E como chegar onde quer chegar. Eu acho que isso é o mais importante. Porque o Vasco que entrou em campo contra o Galo não é o mesmo Vasco que entrava em campo antigamente, quando não tinha o Ramon Dias. Eu acho que o Ramon foi o principal reforço do Vasco na temporada, porque mesmo que ele não estivesse à beira do campo nessa partida, ele que tá deixando o time mais coeso. O time agora, de novo, tem uma identidade e sabe jogar futebol como a gente esperava que o Vasco jogasse, né? Porque eu lembro, a gente sempre fala isso aqui, no começo do Sports Arena, a gente prospectou o Vasco brigando talvez por uma Sul-Americana, brigando ali, igual o Vini fala, no G4 da segunda parte da tabela. Perfeito. Segundo, 13º e tudo mais. Cara, que é uma posição, tipo, justa pro elenco do Vasco. O Vasco não vai brigar no topo, mas também, será que é um time que merecia estar na posição que tá, em alguns momentos, na última colocação, 9 pontos no primeiro turno e tudo mais? Na minha visão, não. Eu acho que isso é o que o time vem mostrando e vem falando, gente, o Vasco agora é diferente. Nós não somos um time, nós somos realmente o Vasco da Gama. Eu queria falar aqui um pouco sobre o Veguete. O Veguete, ele chegou, Verratti, né, no caso. O Verratti, ele chega e muita gente torce um pouco o nariz e fala, putz, será que ele vai ser esse cara? Algumas pessoas comparando ele com o Pedro Raul, falando, poxa, mas é um atacante que tem basicamente as mesmas características, que tem uma presença diária, mas que precisa que o time jogue para que ele funcione. E agora o Vasco, pelo menos, tem jogadores que fazem isso. Paulinho vem se mostrando um jogador muito, muito bom pro Vasco da Gama. O próprio Serginho fez o gol e ajudou. Piton, que o Elef citou, fez uma boa partida. Praxedes, que em algum momento também chegou com um pouco de dúvida. Será que ele realmente vai ser utilizado? Estava um pouco encostado. Boa partida. Então, cara, o Vasco tá municiando o Verratti e ainda tem o Payet, que chega para ser o camisa 10, além do Peck, que eu nem citei aqui, mas que vem sendo um destaque recorrente do Vasco da Gama. Então, cara, eu acho que a grande diferença de verdade... Eu não gosto muito de usar a palavra vontade quando eu tô analisando esse tipo de coisa, jogadores, porque eu não acho genuinamente que os jogadores entrem sem vontade de vencer em campo. Mas dá pra perceber que com o Ramon Dias os jogadores estão mais motivados. Perfeito. Antes, o Vasco já entrava em campo, às vezes cabisbaixo. O time entrava pra não perder. O time já entrava, às vezes, sabendo que ia perder. E com o Ramon Dias o time é completamente diferente. Desde a chegada do argentino, a gente vê um Vasco que quer vencer independente do adversário. E tem se comportado bem contra adversários grandes, tá? Porque o Vasco tá 3 jogos sem perder, a gente tá falando contra Grêmio, Bragantino e Galo. A gente não tá falando contra Curitiba, América Mineiro e outro time, com todo respeito a esses times. Adversários que a gente chegou a dar como certo que o Vasco perderia. Sim. Há um tempo atrás. A galera que tá no topo da tabela, brigando pelo título. Ou pelo menos ali no G6, incomodando. Então, cara, eu acho que esse é o recado que o Vasco passa, de que, tipo assim, agora nós temos um padrão, nós temos um sistema, e eu acho, a gente vem falando isso aqui também, eu acho que o Vasco tem totais condições de se salvar do rebaixamento. Pode não fazer uma campanha brilhante, como foi em 2015, por exemplo, pode não encantar, mas eu acho que o Vasco tem o que é necessário para escapar do rebaixamento. Tem um bom atacante, que é o Verratti, vai chegar um meia, que é o Payet, que é excelente, principalmente pro nível do futebol brasileiro. Tem um bom goleiro, que é o Léo Jardim. Tem o Medel na zaga, que é impressionante o espírito de liderança desse cara. Tem um relato aqui do cara que trabalha comigo, o Daniel, beijo pra ele, que é vascaíno, e ele fala, cara, ele falou pra mim, às vezes a transmissão não mostra, mas o Medel, a todo momento, ele tava conversando com os companheiros de defesa. Então ele falava, recua, não, agora você vai, segura um pouco, chega um pouco mais pra cá e tudo mais. Experiente, irmão. Muito experiente e mesmo chegando há pouco tempo, já é uma presença de liderança no elenco. Então, cara, de verdade, fiquei muito feliz com a vitória do Vasco, muito feliz. A gente realmente espera que o time engrene, né, e volte a vencer e escape do rebaixamento. Eu acho que tem totais condições. Mas, cara, voltando ao jogo, né, campo e bola, tirando esse gramado horrível do Maracanã,
Eu só tenho uma frase a dizer a você que está nos assistindo, seja na live ou seja também nos cortes. Vasco da Gama pratica futebol. O respeito Ponto voltou. final. Não, aí já não me pega muito mais essa frase. É verdade que você falou, Vini, que se o Vasco cair, você vai pra Sibéria? Não sei quem disse foi o nosso querido falecido Eurico, né? Há muito tempo atrás. E ele não foi mais pra Sibéria, né? Não cumpriu como prometido. Mas, cara, o Vasco da Gama volta a praticar futebol, né? Porque nesses últimos meses parecia que era só clube de regatas mesmo, né? O Vasco só tava indo bem no remo mesmo. Porque no futebol, nada mesmo. Porque a gente vê que o Vasco é um time totalmente diferente agora. Tem a melhor sequência até aqui no campeonato. 3 jogos e 7 pontos, 2 vitórias e apenas um empate. Então é uma sequência, podemos dizer, que virou a chavinha, literalmente, para começar a entender como que funciona e começar a se doar por inteiro. O LF até disse, né, colocou lá o videozinho quando acabou o jogo, a torcida comemorando, os jogadores comemorando o campeão da 20ª rodada, que parece que todo mundo comemorou. Mas, cara, é literalmente porque o Vasco volta a jogar futebol e a cada rodada vai ser uma final. Tipo, literalmente isso. Porque o Vasco deixou muito a desejar no primeiro turno, que já se acabou. Tem um jogo ainda atrasado, né? Mas já chegou ao final. Deixou muito a desejar no primeiro turno e vem como ver os jogos do segundo turno como finais. Não tem como ver de outra maneira. Eu acho que está muito correto em ser dessa maneira, porque são literalmente finais. Porque o Vasco não só depende dele vencer, infelizmente ainda depende dos adversários que estão ali na briga perderem, que é o caso de Bahia, Santos, Curitiba, América Mineiro. São aqueles times ali, juntamente de Corinthians e tal, alguns times que estão um pouco mais para cima. Mas o Vasco tem que fazer o seu papel, sem olhar o que os outros times estão fazendo. Cara, e pegou um Atlético, que é um time que não é um time de bobeira, por mais que o Filipão não vinha fazendo ótima campanha, mas também, como o Vasco tá aí, 3 jogos, 2 vitórias e um empate, o Atlético vinha com esse retrospecto, 2 vitórias e um empate. Então, um time que vem crescendo, trazendo nomes individuais. O Atlético é bem superior ao Vasco. O ataque do Atlético é Hulk, que já vem aí há 2 anos voando no Brasil, destruindo, sempre sendo primordial para o Atlético ir bem nas competições em que está. E também agora a chegada de Paulinho no começo do ano e tal, entre outros jogadores. A zaga do Atlético é boa, o goleiro é bom, etc. O time do Atlético é muito bom. Tem peças remanescentes daquele time de 2021 que foi campeão brasileiro. Então, é um time a se bater no Campeonato Brasileiro, por mais que não vinha fazendo uma boa campanha no futebol. E, cara, além do time como um todo, a gente também tem a evolução do Vasco com algumas peças específicas. Entre elas, cara, peças que foram muito criticadas esse ano, porque algumas peças chegaram esse ano, mas também ano passado. Cara, e pra mim, o primordial é o Zé Gabriel, mano. Cara, é absurdo o quanto que o Zé Gabriel cresceu com a chegada de Ramon Dias. Desde que ele chegou, ele é um titular absoluto, é um cara que ele é o operário da bola. Ele não é um cara que vai chegar, pegar a bola, de dar 3, 4, deixar o Veguete de cara pro gol. Mas ele defende muito bem, ele cobre muito bem a defesa, né? Corta muitas bolas, e além disso tá ganhando cada vez mais confiança para poder sair jogando. Então é um jogador que sempre foi criticado, foi muito criticado no Inter. Ele era zagueiro de origem por causa das trapalhadas que ele fez lá. Foi para volante, veio para o Vasco ano passado, não rendeu muito bem na Série B, então a gente esperava que na Série A não ia render menos ainda. Só que o Ramon Dias praticamente transformou esse jogador, porque vem sendo um homem de confiança ali como primeiro volante, o cara que tá ali para destruir as jogadas do time adversário. E além disso, cara, Robson, que vem fazendo uma função totalmente diferente do que sempre fez na sua carreira, que ele é zagueiro de origem, mas está fazendo a função de lateral direito. Por conta do que eu já disse na live passada, o Orediano, ele é um cara muito ofensivo, por mais que não tenha jogado ontem, mas trazendo as características, já que o Orediano é titular nesse time, o Orediano é um cara muito ofensivo, o Robson é um cara que recompõe muito bem defensivamente, então o Ramon Dias vê com bons olhos o Vasco mais confortável defensivamente do que colocar um lateral ofensivo que no futuro possa ser que seja prejudicado, como foi algumas vezes com o Pimenta Rodrigues. Não é à toa que na partida de ontem ele nem foi relacionado, porque o Gabriel Dias apresentou
disposição para jogar, 100% da lesão, e acabou até entrando, infelizmente saiu machucado novamente o Gabriel Dias, chorando muito, eu fiquei muito triste de ver a situação, muito azar, porque né, foi um cara que jogou, pô, muita coisa, o cara tava 1 ano sem entrar em campo, tava jogando bem na Série B, e acabou saindo, deu vaga a Léo Matos e tal, que era um cara que já tava no fim da sua carreira, mas, cara, muito triste a situação, porque por mais que o Robson tenha feito partidas boas como lateral direito ali, recompondo muito bem defensivamente, contra o Grêmio segurou o Ferreirinha e tal, contra o Bragantino segurou o Sorriso, entre outros jogadores do Bragantino, e agora também jogou muito bem, mas o Gabriel Dias é um lateral direito de origem, então acho que, tipo assim, ele é bem defensivamente, ele compõe muito bem ali aquele setor defensivo, então acho que seria uma peça muito importante para a sequência do campeonato, até porque o Robson pode ser que um jogo ele esteja suspenso, ou então machucado, então é complicado demais contar com o jogador 100%, porque tem essas peculiaridades, né? Por exemplo, o Léo, que é uma peça primordial, está suspenso para o próximo jogo, então é complicado por conta disso. Então, cara, de verdade, eu acho que agora o time, o Ramon, ele é a principal contratação, porque ele não mexeu no Vasco só taticamente e tecnicamente, tá ligado? Hoje o Vasco é diferente. Tipo assim, ele mexeu com o psicológico do Vasco. Essa é a verdade. Psicologicamente, porque o Vasco era um time muito fácil de ser batido. Era um time apático, que se não conseguia fazer 1 ou 2 jogadas certas, já se desesperava. Se os jogadores perdiam um gol de cara, eu sempre dou esse exemplo do Figueiredo contra o Atlético Paranaense. Figueiredo erra uma cabeçada, a cabeçada vai pra fora, ele se desespera como se tivesse matado alguém dentro de campo, tá ligado? Então, tipo, é muito importante esse fator psicológico que o Ramon Dias trouxe ao Vasco. O Vasco hoje se porta de maneira diferente, o Vasco hoje joga de maneira diferente, e a gente vê esse tipo de coisa, de diferença no Vasco em relação a gente vê o Gabriel Peck, que é um moleque de 22 anos, que sempre foi criticado desde que subiu, como eu disse aqui pra vocês, sempre foi criticado desde que subiu. Raquítico da colina, não rende nada, enganação, não sei o que lá. E você, esse moleque, jogando 100 minutos, porque foram 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo e no segundo também, 100 minutos jogando, e no final ainda dá um sprint, vai até a linha de fundo, consegue um lateral e sai vibrando com a torcida. Você vê a vontade num moleque de 22 anos que é revelado no Vasco, e você vê a mesma vontade do Gabriel Peck, você vê no Medel, um cara consolidado na Europa, consolidado na seleção, bicampeão da Copa América, é um ídolo máximo no Chile. Você vê a mesma vontade nesse cara, você vê a liderança nesse cara. Então hoje o Vasco, os jogadores jogam por si e todos jogam pelo Vasco. Você vê uma identidade de time no Vasco hoje em dia, coisa que não se via há alguns jogos atrás. Então, é muito importante que o Vasco consiga retomar os bons caminhos, como já virou essa chavinha de ignição. O Vasco já engatou a primeira, engatou a segunda, engatou a terceira partida sem perder, e espero que continue assim até o final, porque o Vasco é gigante. E eu queria deixar aqui meus parabéns ao Vasco da Gama, que está fazendo aniversário hoje, 125 anos de muita história e pioneirismo dentro do futebol brasileiro.